Esta aula sobre a revelação no Antigo Testamento vai ser a aula sobre a revelação no Êxodo. Em primeiro lugar, o Êxodo representa a primeira realização da promessa. De fato, o Êxodo constitui um momento privilegiado na história de Israel. Durante o Êxodo, se forma o povo de Israel, que antes era constituído por tantas tribos, sem uma unidade real. Na Sagrada Escritura, a revelação do Sinai ocupa também um grande espaço material que vai do capítulo 19 do Êxodo até os livros dos Números, dada a importância justamente da revelação no Sinai. No tempo do Êxodo, a figura de Moisés ocupa um lugar central na revelação de Deus. Moisés faz uma experiência privilegiada. É o mediador entre Deus e o povo. O lugar do encontro com Javé é o Monte Horebe. A história de Moisés se divide em duas partes. A que vem antes do encontro com Deus no Horebe e a que vem depois. Na primeira parte da vida de Moisés, Êxodo 2, 11, 15, Moisés tenta libertar o seu povo com as suas iniciativas e com as suas próprias forças, mas esta primeira tentativa fracassa. Ele nem é aceito pelo povo, tanto que o povo diz: quem te constituiu nosso juiz? Essa primeira parte, em termos atualizados, poderia chamar tentativa de libertação a partir da análise e das forças do homem. Na pessoa de Moisés, esta forma de libertação fracassa, tanto que ele teve que fugir. Sabemos que, vendo que o povo estava sendo escravizado, prejudicado, açoitado, etc., Moisés, numa certa circunstância, tira a sua espada da bainha e mata 2 soldados que pressionavam os membros do povo hebreu. No terceiro capítulo, então, do Êxodo, se apresenta uma outra forma de libertação, que é a partir do encontro com o Deus e da revelação do nome de Javé. Neste encontro, Moisés recebe uma missão, a de ser instrumento nas mãos de Deus, em vista da libertação do seu povo. O ponto-chave aqui é a revelação do nome de Javé, porque Deus ainda não tinha se revelado de maneira tão peculiar. No livro do Êxodo, capítulo 3, de 1 a 12, está narrado o episódio da sarça ardente. Este é o momento privilegiado do encontro de Javé com Moisés. A sarça ardente, que queima, mas não se consome, é sinal da qualidade de Deus, que não se esgota nem termina. Nesta revelação, Javé dá a Moisés a missão de libertar o seu povo. Deus escuta o clamor do seu povo e intervém para libertá-lo, através de alguém por ele escolhido. Aliás, esse sempre é o método de Deus. Moisés tem plena condição de ser incapaz de realizar tamanha tarefa. É o versículo 11. E diz assim: quem sou eu para ir ao faraó? Mas Javé revela a verdadeira força libertadora, que é a sua presença, e diz: eu estarei contigo. Versículo 12 do capítulo 3. No versículo 14, Deus revela a Moisés o seu nome. Revelar o nome na cultura hebraica significa dar-se a conhecer e, mais ainda, comunicar-se, entregar-se. Revelando o seu nome a Javé, Javé se manifesta a Moisés, colocando todo o seu poder ao lado deste homem. A revelação, então, não é uma revelação de conteúdos teóricos, mas é a entrega da vida totalmente a um outro. Deus se coloca ao lado de Moisés. A revelação é esse diálogo dramático entre Deus e Moisés. É um diálogo interpessoal. Esta é a dramaticidade deste momento. Deus que se entrega, se revela, se autocomunica. Por que é dramático? Porque o drama é quando você tem uma proposta que exige muito de você, exige sair de si mesmo. É um drama, mas é um drama maravilhoso. Esta autocomunicação é entendida como entrega de si à história de seu povo. Deus se entrega ao seu povo. Desse modo, Deus assume como sua a história do povo hebreu.
A história de Israel é a história de Deus. Por isso, ele fala, eu estarei sempre convosco. Desenvolvendo então esse tema, agora um ponto central, a revelação do nome divino. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que sou. Que quer dizer, eu sou aquele que é. Isto é, perfeito. Deus é perfeito. Essa revelação foi interpretada pelos exegetas de duas formas. A primeira, no sentido causativo, quer dizer, eu sou a causa do ser, de tudo aquilo que existe, a origem de todas as coisas. E o segundo sentido é o sentido relativo. Eu sou aquele que está em relação ao meu povo, aquele que está a favor de meu povo. Esse segundo sentido acentua mais o valor histórico da revelação. O autor que mais desenvolveu se chama Gerhard von Rede, em seu livro Teologia do Antigo Testamento. A revelação do nome de Deus não se trata de uma revelação metafísica de Deus, como afirma a filosofia do ser. Ainda mais a especulação filosófica é abstrata e estranha para a mentalidade dos hebreus e dos povos semitas antigos. Por isso, Êxodo 3,14, em seus dois sentidos, não indica uma reflexão filosófica, mas a pura e simples autocomunicação de Deus. Revelar o nome é autocomunicar-se. Deus se revela como presença incorruptível ao lado do homem, como uma realidade viva que não se desgasta. Esta é a potência da imagem da sarça ardente. Então, Êxodo 3,14 elabora uma visão de Deus como plenitude de vida a favor do seu povo. Ainda que não nasça de uma reflexão filosófica, isso é importante afirmar também, tal visão não está em contraste com a concepção de Santo Tomás, por exemplo. Aliás, combina muito bem com a reflexão de Santo Tomás sobre o ipsum esse subsistens. Fato é que aquilo que a reflexão filosófica entende sobre Deus como plenitude do ser não está em desacordo com os dados da revelação bíblica, que evidentemente é muito mais rica pelo caráter histórico, salvífico, essencial. Muito bem. Agora terminamos essa